Salve Maria, toda pura sobre a sua vida. Eu acho uma falta de respeito, consideração pela sola escritura, porque, de fato, São Pedro esteve em Roma. É simples, pô. Tanto a patrística Eusébio Cesário, a história eclesiástica, e Santo Irineu de Leão, contra as heresias, afirma que São Pedro estava ali em Roma. E, para tirar dúvida, a Apocalipse 17 ali, a Babilônia é Roma. Olha só que interessante, pô. Tira esse óculos aqui, tá meio abafado. Olha só. Aí o Lucas Bonzoli faz um vídeo lá no programa da Musical, que é debater com um padre, e ele mesmo assim vai refutar o padre. Olha só, pô. Apocalipse 17, sabemos que ali a Babilônia é a Roma pagã. O império ele está ali na Babilônia, que é Roma. E o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de travessia, Atos dos Apóstolos 28, ali o livro termina quando São Paulo chega em Roma. Que Atos 22, 11, o próprio Cristo aparece a São Paulo. Atos 23. Olha só que interessante, pô. 11, ó. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor, ó, e disse-lhe: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim que importa também que dê em Roma. Porque o livro de Atos dos Apóstolos ele é um livro de travessia. Atos 28, da ilha de Malta a Roma. São Paulo chega a Roma. E ainda mais interessante, Romanos 1, 8, Paulo está falando que a fé romana será proclamada mundialmente. Por que isso acontece? Porque a sede vai estar lá. Porque Mateus 16, 18, a profecia está sobre quem? Sobre Pedro. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Como São Pedro vai edificar essa igreja? E São Paulo está ajudando São Pedro também a edificar os dois colunas. João, deixa bem claro, João 21, 19, ó. Por esta palavra indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me, ó. Como São Pedro e São Paulo vão edificar essa igreja ali na Babilônia, ali no meio do império pagão político. Olha só, 1 Pedro 5, olha só, 13, a igreja escolhida da Babilônia. Saúda-vos assim como também Marcos, meu filho, ó. A igreja escolhida. Outra traduções, eleita. Olha só, por quê? São Pedro está ali. São Pedro está falando, ó, eu estou aqui em Babilônia, onde que é a sede. Porque a Bíblia diz que é a igreja escolhida. Simples, pô. Mas o historiador fala que Pedro nunca esteve de fato em Roma. Só foi ali no final de sua vida. São Pedro ficou 25 anos ali em Roma, se eu não me engano, pregando. E com São Marcos, meu filho, ó. Olha só que interessante. Simples entender isso. Porque, mas a sede não é Jerusalém. Se você for pegar a patrística, Jerusalém foi destruída pelo império. Foram escravizados para a construção do Coliseu ali hoje, que ali em Roma, onde foi martirizado vários cristãos pelo imperador Nero. Então, é simples entender isso. Mas São Pedro, de fato, esteve em Roma? Irmão, só um jumento não entende isso aqui. Porque a profecia não é mais para Jerusalém. Por quê? Olha só, Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Sobre ti, Pedro,
eu te farei minha igreja. E São Pedro está onde? 1 Pedro 5,13, ali na Babilônia. Ele fala que a igreja escolhida. Por quê? São Paulo, ele vem, Romanos, vem confirmar e o que São Pedro está falando. Romanos, até a comunidade gentil que era submissa à sede, tá, meu querido? Romanos 1,8, ó. Primeiramente dou graça, ó meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Dá um pause aqui que estou meio gripado. Voltando aqui, ó. Ó, por todo, que diz, ó, por todo vós, que em todo mundo, ó, é preconizada a vossa fé. Por quê? Romanos 1,7, ó. A todos que estão em Roma, querido de Deus, chamados a serem santos, a vossa graça da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Ó. Ou seja, ó, entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo. Ó. Eleito. E São Pedro fala que é a igreja. Olha só. Se você debater com o padre esse tema aí, você ia apanhar, porque na Bíblia não deixa brecha nenhuma. A igreja escolhida da Babilônia saúda a vossa sim, como também Marcos, meu filho. Agora, para os caras tirar essa profecia para as pessoas sair desse contexto, eles vão falar, não, mas a igreja ali, ao império, mas Constantino se converteu em 313, trouxe toda a heresia do culto pagão romano para a igreja. E mais para frente, Imperador Teodósio oficializa a igreja estatal do Império Romano. Aí entrou toda aquela politicaiada, aquela baboseira que os protestantes querem falar. Mas simples, pô. Ó, por que a igreja católica? Porque é universal. Apostólico, porque vem do fundamento dos apóstolos. E romano, porque a sede está em Roma. Não é porque os imperador proclamou, oficializou, não. Porque Cristo quis assim. São Paulo fala que é a igreja eleita. É a fé romana que será proclamada mundialmente. Efésios 4:5. Uma só fé. É a fé romana. A sede. Que está o pontífice. Que está o troféu dos apóstolos. Dos mártires. Então, não tem como, pô. Porque a profecia está sobre Pedro. São Pedro não se estabilizou ali em Jerusalém e nem em Antioquia. Do mesmo jeito que Cristo apareceu a São Paulo, apareceu a São Pedro, porque Mateus 4:4, ou Mateus 4, ou Atos 4:8, Pedro cheio do Espírito Santo. Quem conduziu Pedro ali para Roma, tanto na Antioquia, sucede o lugar de São Pedro, e fala em ano 107, que a igreja onde está o bispo, a igreja escolhida onde está Jesus, é onde está o bispo. É igreja católica. O termo católico vem lá do 1º século, pelo membro da igreja. E todas as comunidades, ao Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Coríntios, até a comunidade gentílica, está submisso à sede. É simples, meu irmão. Porque a profecia foi confiado à sede. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão. Você acha que o império, aquele império pagão, ia prevalecer contra a igreja? Sim, martirizou muitos cristãos, principalmente Pedro e Paulo. Mas Daniel, vocês gostam de falar da profecia de Daniel, né? Que o Papa é a besta, é o 666, a igreja é a Babilônia. Mas quando São Pedro está lá na Babilônia, vocês não reconhecem. Pedro nunca esteve em Roma. Mas para acusar a igreja, vocês conhecem. Olha só, Daniel, para finalizar, ó. Porque o império nunca prevaleceu contra a igreja? Porque Satanás nunca prevaleceu contra a igreja? Você pega Daniel 2, um livro muito amputado também pelos reformadores, né? Daniel 2, 44. Ó. Mateus 21, 43. Será tirado esse reino e dado a outro povo. Romanos 11, 17. Que povo? Foi exchatada esse reino. Foi tirado do israelita, porque renegaram, desprezaram, não aceitaram Cristo, e foi dado a ser da Rio da Oliveira para outro povo. Que povo? Que irá proclamar fé mundialmente. Que povo? A igreja escolhida está ali em Roma. Onde São Pedro está, porque a profecia está São Pedro. Tanto que quem pregou primeiro foi São Pedro, Atos Apóstolos 2, 14. Simples entender isso, certo, meu querido? Olha só.
Daniel 2:44. No tempo desses reis, ó, o Deus do céu suscitará um reino, ó, que jamais será destruído. Ó. Mateus 16:18. E cuja soberania jamais passará a outro povo. Ó. Destruirá e aniquilar todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Ó. Foi tirado de um povo e dado a outro povo. E esse reino jamais será substituído. O reino de Israel foi substituído e dado a outro povo. Que povo é esse? Que irá proclamar mundialmente a fé. Que fé? Onde está a sede? Romanos 1:8, Romanos 1:5 e 6 e 1 Pedro 5:13. A igreja escolhida. Simples entender isso. Ponto final. Não é igreja fundamento de homens. Não. Um reino que jamais será substituído por outro. Daniel está falando, a profecia de Daniel. Daniel 2:44. No tempo desses reis do céu, suscitará um reino que jamais será destruído, cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilar todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Caiu o império, pô. O império caiu. Mas as imagens veio lá do Império Romano, a idolatria toda lá, aquele culto pagão, veio dos imperadores. Meu irmão, vai estudar a história direito. Não coloca coisa que não tem na história. É uma coisa você estudar a história pagã, os ídolos, os deuses, a cultura pagã, e colocar, agregar a Igreja Católica. São historiadores sem compromisso com a verdade. São mentirosos para defender a sua própria tese. Mas Pedro estava em Roma, certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico.